pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais uma collab de domingo com as amigas. Gente, esse vídeo aqui, ele meio que foi infiltrado no meio da nossa relação de temas, tanto que o vídeo que era pra ser postado hoje, eu já tinha gravado, tá? Só que aí nós mudamos o tema por motivos meio óbvios, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então a gente mudou o tema, então eu tô gravando o vídeo que a gente mudou, o tema que a gente mudou, que é o tema de hoje. Então o tema que era pra gente ser postado nesse domingo, a gente vai postar domingo que vem. Eu tô avisando isso antes, gente, porque no vídeo da semana que vem eu deixei um monte de recado aí pra vocês sobre o fato de eu ter ficado bastante tempo sem gravar, tá? Então pra não ficar repetitivo, lá no Instagram eu expliquei tudo, que eu tô com umas alergias assim, é que agora eu tô maquiada, então não tá dando pra ver, né? Mas eu tô com muita alergia no rosto, passei por uns perrengues, fiquei doente e tal. Ainda estou, né, com um piriri terrível aqui, mas eu expliquei tudo isso que vai acabar saindo nos vídeos que eu vou postando durante a semana e também no vídeo de domingo que vem, que já foi gravado antes desse, tá bom, gente? Então eu não vou me prolongar muito nesse assunto, porque a gente decidiu, por conta da polêmica, né, que teve essa semana, com o negócio do pó da Boca Rosa, o novo, da Boca Rosa não, né, agora é Bianca Andrade, com o pó novo da Bianca Andrade, da maquiagem dela, né, ainda chama Boca Rosa, né, acho que é só o Instagram dela que mudou. Então, por conta dessa polêmica toda, da treta dela com a Mari Maria, dela ter falado do pó solto, do pó compacto e blá, então a gente resolveu mudar o tema e falar também sobre esse assunto, tá, gente? A gente resolveu gravar um vídeo falando pra vocês, assim, as diferenças entre os pós soltos e os pós compactos, né? E também aproveitar, deixa pra indicar pra vocês quais os melhores, quais que a gente mais gosta e o porquê que a gente mais gosta deles. Lembrando que esse é um vídeo de collab com as amigas, tá? Eu e todas as amigas estamos postando o vídeo com o mesmo tema e eu vou deixar o arroba de todas elas aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Bom, gente, vamos começar aí falando um pouquinho da diferença dos pós. Essa parte aí eu acho que as meninas basicamente vão falar a mesma coisa, tá? Que a diferença do pó solto e do pó compacto é basicamente a cobertura. O pó solto ele costuma ter partículas mais finas e tal, e um acabamento mais leve, enquanto o pó compacto, e muitas vezes também conhecido como base em pó, dependendo do pó, a gente já vai conversar sobre isso, ele costuma entregar um pouco mais de cobertura pra gente, tá? As pessoas costumam responder essa pergunta dessa forma, e de acordo com a Bianca Andrade, ela fala que o pó solto, o dela, né, no caso ela falou do dela, não sei se ela generalizou, porque o vídeo dela eu visualizei assim bem rápido, mas ela fala que no momento que você pega o pincel e que você faz assim com o pó dela, que o pó dela acaba virando meio que um pó solto, certo? É isso que ela fala na propaganda que ela faz. E a Mari Maria discordou e colocou lá, deixou lá as colocações dela em vídeo, blá. Mas o que eu tenho pra falar, assim, que pode ser que essa seja a basicamente, quando eu digo basicamente, é porque existem exceções a regras e muitas exceções, tá, gente? Quando o pó foi inserido no mercado da beleza, que isso faz décadas e décadas de anos atrás, que é o que a gente costuma chamar de pó de arroz, que é o pó da vovó, que eu sempre mostro pra vocês como exemplo esse Airspun aqui, que aqui mesmo, na própria propaganda dele, diz que essa marca e esse pó ele existe desde 1935. Tanto que quando você abre ele assim, até a esponjinha da vovó ela continua aqui, né? E eu acredito que era pó de arroz, que eles chamavam de pó de arroz justamente por ele ter por ele ser feito mesmo de arroz. Eu acredito que seja isso, tá, gente? Não tenho certeza. Mas vocês podem ver que mesmo ele sendo pó de arroz, né, mesmo ele sendo pó da vovó, ele ainda tem cobertura. Pode ver como ele deixou meu pó branco, meu braço branco. Vocês viram? Então, nem sempre o fato dele ser, ó, mesmo eu passando a mão, ó, só comparar um braço com o outro, ele ainda assim deixou uma cobertura no meu braço. Então mesmo o pó solto, ele costuma ter cobertura. Embora, né, basicamente, ele costuma sim, isso sim, ele costuma ter menos cobertura que o pó compacto. Aí depois, com o tempo, né, foi inventada a prensa, né, que, nossa, gente, foi a evolução da maquiagem. Por quê? Porque um trambolhão desse aqui, você não consegue, mesmo que seja na versão mais atual, a versão milênica, digamos assim, que já não é mais 1900, é 2000, lá.
Mesmo assim, esse aqui ainda acaba sendo um trambolhão pra gente guardar na bolsa. E quando a gente fala de retoque, e também a gente acaba dependendo do pincel, né, pra fazer retoque. Então, quando a gente fala de guardar produto na bolsa, com certeza o pó compacto ele acaba sendo a melhor opção, porque geralmente ele vem até com espelhinho, ele é prático, né? Geralmente ele vem até com espelhinho, a maioria desses, eu acho que não é o caso desse da Hall Glass que eu acabei pegando, mas vamos falar aqui das bases em pó. Arbor Decay, por exemplo, além do espelhinho que vem aqui, que é ótimo para retoque, aí embaixo dele, da maioria deles, costuma vir sim uma esponjinha, que ela é ótima para você pegar assim durante o dia, pegar a pontinha dela e fazer o retoque da sua maquiagem aqui. Então ele é ótimo para fazer retoque. Porém, gente, nem todos os pós soltos são iguais e nem todos os pós compactos são iguais. Isso é meio óbvio porque a gente vive aqui resenhando, fazendo comparações de um pó e outro e tal. Eu mesmo tenho um vídeo aqui no canal, antigo pra caramba, no qual eu demonstro pra vocês quais pós são a prova d'água ou não, que a gente colocava ali dentro da água, colocava o dedo lá embaixo e via se a gente molhava o dedo ou não. Eu tenho um vídeo assim também. Então tem pós que são a prova d'água e tem pós que não são a prova d'água. Tem pós que são extremamente finos e tem pós que não são tão finos assim. Tem pós que tem tratamento, tem pós que não tem tratamento. Então tem toda essa diferença, entendeu? Então assim como os pós soltos, né, digamos assim, assim como os pós soltos têm essas diferenças, os pós compactos também têm, entendeu? Então falando aqui dos pós soltos, gente, nem sempre eles deixam com o mesmo acabamento, às vezes alguns eu não vou saber falar pra vocês sobre ingredientes, porque eu não desenvolvo produtos, entendeu? O que eu posso falar pra vocês, como eles funcionam assim na prática, né? Um nacional que eu sempre falo pra vocês, que é esse aqui da Maria Margarida, que atualmente é um dos meus pós favoritos, tá? Porque pelo fato dele ser bem fininho, ele realmente é bem fininho e geralmente eu gosto muito de usar pó solto assim nessa região daqui dos olhos, que a gente evita, digamos assim, de aplicar pó compacto, né? Justamente porque nessa região aqui a gente tem muitas marcas, né? Muitas linhas de expressão. Então se você aplica um pó que é muito grosso, ele acaba marcando mais e deixando você mais velha. Isso geralmente acontece mais com o pó compacto, né? Quando você aplica ele nessa região. Então eu evito aplicar esses pós nessa região, a não ser que você tenha que fazer uma escolha, entendeu? Eu tô na rua, minha maquiagem tá craquelando, eu não tenho o que fazer, eu preciso de um retoque, eu não tenho um pó solto aqui comigo, eu não tenho um pincel, eu não tenho um kit de maquiagem, então bora aqui no pó compacto mesmo, com ou sem esponjinha, pra gente tentar dar uma segurada aqui. Então, você pode acontecer de você ficar mais marcada, mas pelo menos a sua maquiagem não vai derreter e não vai sair dali do lugar, entendeu? Mas geralmente eu dou preferência pra esses pós. Mas o pó da Maria Margarida, por exemplo, que é um pó nacional que eu amo, que atualmente, como eu falei pra vocês, é um dos meus favoritos, ele é muito mais fininho do que outros pós nacionais que eu tenho, ou mesmo até importados, tá? Esse pó aqui, da Arspoon, ele é bem fininho, só que diferentemente dos outros, ele tem uma cobertura, como eu acabei de mostrar pra vocês, assim, no braço. Então, muitas vezes você consegue uma cobertura com ele, mesmo ele sendo solto, você consegue uma cobertura com ele como se fosse um pó compacto, entendeu? Dos mais fininhos que eu tenho, assim, é esse da Maria Margarida, da Hall Glass, que eu sempre falo dele pra vocês. Esse daqui, o Blur, esse daqui, ele tem um diferencial. Esse aqui é o da Hall Glass, né, que eu mostrei. Aí tem esse da Laura Mercier, que ele é diferente desse, porque esse daqui ele consegue ainda ser mais fino do que esse. Esse aqui foi aquele que fez um sucesso fenomenal, né, há uns 5 anos atrás. E esse daqui ele foi lançado depois, e o diferencial dele pra todos os outros pós que eu tenho aqui é que ele não tem talco. Então eu não sei qual é a base dele, mas eu sei que ele não tem talco. E reza a lenda, gente, eu não sou cientista, por isso que eu estou chamando de lenda. Reza a lenda que o talco não faz bem pra pele, nenhum tipo de talco faz bem pra pele. E todos os pós que eu tenho aqui na minha bancada, aqui atrás de mim e aqui na minha frente, todos eles são feitos à base de talco. Porém, gente, eu tenho mais de 40 anos e eu uso maquiagem a minha vida inteira. E com ou sem talco eu nunca tive problemas de pele. Eu tô tendo problema de pele agora, né? Que eu tô tendo essas alergias que eu falei pra vocês agora no começo do vídeo. E em outros vídeos que eu expliquei também. Mas eu não acredito que isso seja devido à maquiagem. Porque eu fiquei... E nem nenhum skincare que eu tenho usado. Porque eu fiquei 10 dias sem passar nenhum... Foi difícil, gente. Mas eu fiquei 10 dias sem passar nenhum tipo de skincare no rosto. E nem maquiagem nenhuma. E mesmo assim, a
a minha alergia nem melhorou, ela chegou a piorar, tá? Então eu não acredito que isso seja de nenhum cosmético, então eu usei talco a vida inteira no rosto e nada nunca aconteceu. E esse daqui, o diferencial dele para os outros é que ele não tem talco, tá? Mas seguindo aqui o raciocínio, esses três que eu mostrei, né, são os mais fininhos. Daí eu tenho esse aqui da Huda, que é perfeito, que inclusive eu usei ele hoje na minha área dos olhos. Aí a gente tem também tecnologias que vão avançando, no caso desse aqui da Huda Beauty, que é, na minha opinião, dos pós que a Sephora tem hoje, exceto os mais carãos, porque esse da Hourglass, por exemplo, ele custa já passa de 50 dólares, entendeu? Desses que eu vou excluir esses que passam de 50 dólares, dos menos de 50 dólares, pra mim o da Huda ainda é o melhor. E não só esse pó solto que eu usei na área dos olhos, como também, cadê o compacto? Eu tenho dois compactos dela, dois. Eu tenho o Easy Bake, eu tenho da mesma cor que esse, que é o Cherry Blossom, né? Que é esse daqui, que ele é rosadinho também. Aqui na câmera não vai dar pra ver, mas ele é rosadinho tanto quanto esse aqui, gente. Eles são exatamente da mesma cor. Ó, talvez nessa posição consiga mostrar. Os dois são rosadinhos, só que eu tenho o Easy Bake também na versão... Eu tenho o Easy Bake também na versão amarelinha, ó, como vocês podem ver, que é o que eu gosto também, caso eu opte por usar ele na região dos olhos. Mas lembrando, gente, que esse aqui, ele não é uma base em pó. Eu tenho alguns pós, as meninas falaram pra gente indicar os pós que a gente mais gosta, gente, mas todos os pós que eu tenho, que vocês estão vendo aí no fundo do vídeo, ó, todos eles eu indico. Eu fiz um vídeo esses tempos atrás mostrando a minha coleção de pós. Então eu já mostrei todos eles em vídeo pra vocês. E todos eles eu falei um pouquinho de cada um deles. Então são os que eu mais indico pra vocês. Se eu tenho, se ele tá aqui, é porque eu indico, entendeu? Porque os que eu já não gosto tanto, eu precisava liberar algum espaço aqui, eu já tirei. Eu fiquei em dúvida agora porque eu peguei esse daqui da LF Pro. E eu vi a Eti falando que o da LF Pro é o melhor pó nacional que existe na face da terra, né? Agora eu não sei se ela tava falando de pó facial ou de pó da área dos olhos. Eu preciso confirmar isso com ela, gente, porque acreditem se quiser, eu quase nunca usei esse pó. Então, se for esse mesmo pó aqui, me confirme aqui nos comentários, gente, por gentileza, porque eu já tinha ficado de fazer essa pergunta pra ela e eu esqueci. Então, eu não sei se a versão do meu pó da LF Pro ela é o mais antigo, ou se ela tem algum outro pó melhor do que esse aqui. Então vocês me contem se esse aqui, o que eu tenho, é o que a Eti classificou como o melhor do Brasil, porque a propaganda que ela fez, miga, você me vendeu o pó da Lu Ferraz, hein? E eu tinha colocado na minha lista pra eu comprar no Brasil e agora eu tô com dúvida se eu tenho ele ou não. Porque se essa for a verdade, eu vou colocar ele aqui pra jogo de novo, tá? Então, todos esses pós que eu tenho aqui, ó, os das blogueiras são ótimos. Inclusive, cadê? Eu achei que eu não tinha que eu tinha da Boca Rosa, mas eu acho que eu não tenho, não. Eu tenho da Mari Maria, eu tenho o antigo, que não acabou até hoje, gente. Esse pó dura muito, cara. Da Bruna Malheiros. Ela mudou a fórmula, né? E que esse daqui ainda era o de olhos. E, gente, até hoje eu tenho, que eu parei de usar, né? Eu usei, ele passou da metade, e aí eu parei de usar, comecei a usar outros, e o resto dela ainda ficou aqui, entendeu? Mas eu não sei se ela, eu não sei não, eu ouvi dizer que ela mudou a fórmula, mas mesmo a fórmula antiga eu não abro mão, porque ele é muito bom, o da Francine El, que também é muito bom, o da Mari Maria é muito bom. De todas essas blogueiras, eu acho que eu só não tenho, eu tenho aqui o da Bruna Tavares, que eu já comentei bastante pra vocês dele nos últimos tempos, né? Cadê? Nem sei onde é que ele tá. Ah, tá, o solto da Bruna Tavares, acho que tá aqui dentro. O solto da Bruna Tavares estava dentro da gaveta. Então, eu comentei dele com vocês há bastante tempo, só que eu confesso pra vocês, assim, que dos pós soltos que eu tenho das outras blogueiras que eu acabei de citar pra vocês, eu gostei mais. Eu não quero ficar falando sobre isso, porque sempre tem alguém que vem me xingar falando que eu tô falando mal dos produtos da Bruna Tavares. Eu não tô falando mal, gente. Eu continuo gostando da Bruna, eu amo a Bruna é maravilhosa. Mas assim, em relação ao meu tipo de pele, ao meu tipo de maquiagem, o que funciona mais pra mim são os das outras, entendeu? Então eu tenho que falar. Eu tenho da Dridi também, nacional, que também é muito bom. Todos esses eu super indico pra vocês. E aí a gente tem uma diferença aqui dos produtos que a gente costuma chamar de base em pó, né? O que eu tenho, que eu gosto mais. Too Faced. O que seria base em pó, gente? Seria o pó compacto, que dispensa o uso da base de tanta cobertura que ele tem, entendeu? O meu já sumiu, ele vem sim com a esponjinha, mas eu não sei o que eu faço com essas esponjinhas, gente, parece que eu como elas, mas tudo bem, eu pego isso aqui mesmo. Mas se você aplicar isso aqui na pele, ó,
Obviamente ele não vai ter uma cobertura de base, tá, gente? Uma base que a gente passa líquida, mas ele tem uma cobertura muito maior do que um pó solto. E se eu aplicar ele com essa mesma esponjinha que eu tô aplicando aqui na minha mão, se eu aplicar ele dessa forma na minha pele, ele sem aplicar base, só por cima da hidratação, na verdade eu tô passando assim porque minha mão tá seca, tá, gente? Mas eu posso, se eu tiver um hidratante, eu posso aplicar até dando as mesmas batidinhas que a gente dá com a base. E a gente vai conseguir uma mega... Deixa eu baixar um pouquinho essa luz, que só pra vocês verem, a gente vai conseguir uma mega cobertura nele, ó. Como se fosse uma cobertura de base. Sabe, uma base de cobertura de leve pra média? Sim, a gente consegue. Eu tenho vídeos antigos aqui no canal fazendo maquiagem inteira usando só pó pra vocês, sem usar base realmente, entendeu? Então esses pós de cobertura maior, como esse que eu tenho, como o Studio Fix da MAC, que o Studio Fix da MAC, ele é perfeito pra carregar na bolsa. Eu não abro mão, ele é tão maravilhoso quanto esse da Too Faced, tá? Eu tenho a esponjinha dele aqui, olha o tanto que sai na esponjinha, gente. Olha esse tanto aqui, ó. Ó, e você aplicando ele na pele, você consegue uma cobertura de base. Olha a diferença daqui, ó, da pulseira pra cima e da pulseira pra baixo. Ele te dá uma mega cobertura. Além de se você pegar pouca quantidade, gente, eu consigo, mesmo com esse pó assim de alta cobertura, é o que eu falei, você vai ter um pouquinho mais de marcação nas linhas, né? Mas mesmo com pó de alta cobertura, você ainda consegue dar uma seladinha no nariz, se ele começar a ficar mais oleoso, dar uma seladinha aqui na parte de baixo dos olhos e fazer o retoque da sua maquiagem tranquilamente. Porém, eles têm uma cobertura de base. Esse... o da Urban Decay, o Naked da Urban Decay, o da Too Faced, que eu acabei de mostrar. Aí eu tenho algumas outras marcas, até da Benefit, ó, que também é base em pó. Deixa eu só tirar essa dúvida aqui se o da Benefit é menos, tá? Mas ele também tem bastante cobertura. Mas o da Benefit também pode ser considerado base em pó. Eu tenho muitos aqui, eu tenho da Pur Cosmetics. Esse daqui é diferente. Esse não é base em pó, a gente já vai falar sobre isso. Eu doei todos os meus pós. O da Pur é esse, eu tenho dois tipos. Esse aqui é a base em pó. Só que ela ainda tem menos cobertura do que os outros que eu mostrei pra vocês, tá? Mas ainda assim é uma base em pó. E que mais? Tem o da Colourpop, tem o Storm, até a Shiglan tem base em pó aqui, gente, ó. Até Shiglan. Só que o da Shiglan não tem, tem cobertura, mas não é uau, ó meu Deus, igual esses outros que eu mostrei pra vocês, tá? Mas todos esses que eu mostrei pra vocês, eles são considerados base em pó. Só que uns com mais cobertura e outros com menos cobertura. Esse aqui da Glowish, por exemplo, eu apliquei ele hoje no rosto e eu apliquei, ao invés de aplicar com a esponjinha, igual eu mostrei pra vocês os outros pós, inclusive eu posso usar até o resto que tá nessa esponjinha aqui pra não desperdiçar, pra aplicar aqui na área dos olhos em volta do nariz. Olha a cobertura, gente, ó. Ele tem uma mega ultra cobertura, só que fica assim mais pesado, tá, gente? E marca, sim, com certeza marca mais as linhas de expressão. Só que esse daqui, apesar dele também ser uma base em pó e ele também tem uma cobertura boa, eu digo isso porque quando eu tava fazendo essa maquiagem, eu tava inclusive testando o blush, eu até gravei vídeo pro Instagram, caso você não tenha assistido, assiste lá. Na hora que eu apliquei o pó por cima do meu blush, o blush sumiu. Então ele também tem uma cobertura boa, só que ele tem um acabamento diferente dos outros. Acho que de todos os pós compactos que eu tenho aqui, esse da Glowish é o único que tem o acabamento assim, tipo, brilhoso, tá? Ele deixa um acabamento brilhoso, não brilhoso iluminador, brilhoso tipo glow, entendeu? Igual as bases glow, porque não adianta nada você aplicar uma base glow e aí depois você vai lá e senta um pó mate aqui e acaba com todo o glow da base, entendeu? Então, acho que a proposta dele foi justamente essa, você aplicar ele por cima da base, sem perder o glow da base, ainda aproveitando o glowzinho que vem aqui nesse pó. Então, eles têm essas diferenças uns dos outros. E os pós soltos, eles têm também a diferença de cobertura, de espessura, né? Uns mais fino, micronizado quer dizer que ele foi moído várias vezes, né? Até chegar naquela micro esferinha, que é o que a gente aplica na nossa pele. Então a gente tem diferenças de texturas, de mais fino, de mais grosso. Quanto mais fino, menos cobertura, tá, gente? Quanto mais grosso, mais cobertura. Porém, o acabamento não é tão bonito quanto mais fino. Daí você pode escolher, entendeu? E por fim, gente, eu vou falar pra vocês dos pós compactos que não são base em pó, e que tem a cobertura finíssima. Eu tenho dois exemplos aqui pra mostrar pra vocês. Um da MAC e um da Pur Cosmetics que eu falei. Pelo menos que esteja aqui no meu campo de visão. Dois, né? Esse aqui, cadê o da MAC? Achei esses dois aqui. Esse da MAC, que foi uma edição limitada,
que ela fez de... Quem é? Chris Chang. Não faço a mínima ideia, mas foi uma edição limitada com o Chris Chang. Ele é um pó compacto? Ele é um pó compacto, mas ele não é uma base em pó. E fica muito claro quando eu passo meu dedinho aqui, gente. No caso, esse aqui ele chega a ser até branco, ó. Branco de transparente, vocês estão vendo? Então, eu acho assim, que se você quiser um pó compacto para aplicar na área dos olhos, ou um pó compacto de retoque, para não deixar as suas linhas de expressão evidentes, digamos assim, esse aqui é o pó. Ó, com o pincel, gente, na hora que eu passei o dedo, vocês viram que não saiu nada. Ó, como meu dedo fica... Deixa eu pegar o meu dedo limpo aqui pra mostrar, ó. Ó, quase nada sai aqui, ó. Vocês estão vendo? Quase nada, nada. Ele fica completamente transparente. Só que quando... Aí eu vou dar razão pra boca rosa nesse sentido. Se eu pegar o pincel aqui e começar a futucar aqui, ó, aí ele vai começar a soltar. E aí ele deixa o meu pincel aqui branquinho, ó. E ele é ótimo, perfeito nesse caso para fazer aqui o seu retoque da sua oleosidade, etc e tal. Gente, eu não sei porque esse pó com certeza ele saiu de linha, né? Porque ele foi uma edição limitada, né? Como eu falei pra vocês. Mas eles podiam colocar esse tipo de pó no mercado, porque eu acho esse tipo de pó maravilhoso. Olha aqui, ó, você quer um pó compacto para carregar na bolsa que não pese a sua maquiagem e que realmente faça um retoque? Esse aqui é o pó, gente. Aqui, ó. Só que esse aqui, no caso, ele é branquinho, como vocês podem ver, só que ele não estoura no flash, por isso que eu mantenho ele aqui até hoje, porque eu gosto, tá? Desse tipo de pó aqui. Perfeito, finíssimo e compacto. Eu não entendo esses negócios de prensa, tá? Eu escutei a Mari Maria falando que tem diferença de prensa e tal, que se a prensa não for boa, o pó não fica bom e tal, não sei o quê. Como eu disse pra vocês, eu sei dizer a vivência, tá? E esse aqui, como compacto, funciona pra você carregar na bolsa e ele é realmente fininho. Eu não sei se o da Boca Rosa vai ser assim, mas ele é realmente fininho pra fazer esse tipo de retoque. Assim como esse daqui da Pur Cosmetics, que eu mostrei dois da Pur, né, pra vocês. Eu mostrei esse aqui, que no caso seria a base em pó, que é o que tem a tampinha que é o que tem a tampinha mais fosca, mas que não é transparente. E aí eu tenho esse aqui que ele tem a tampinha espelhada, ó, tá vendo? E um pedaço dela é transparente, mas esse pó aqui, ele também não é uma base em pó. Ele não chega a ser tão fino quanto o da MAC, tá? Mas ainda assim ele é fino e ainda assim ele é ótimo pra fazer. Vamos ver se ele também solta no pincel igual o outro solta. Também solta bastante, assim, também concordo nesse quesito com a Boca Rosa, fazer igual o coisinho que ela fez aqui. E ele também é ótimo para fazer retoques, tá, gente? Então, eu acho que depende muito, porque esse tipo de pó aqui, ele faz o mesmo serviço que o pó solto, digamos assim, só que na versão compacta que você pode carregar dentro da sua bolsinha. Então, nesse sentido, eu dou razão pra Bianca. Tipo sim, se você tiver um pó nesses dois níveis aqui pra você carregar na sua bolsa, beleza. Mas eu confesso pra vocês que quando eu estou sentada aqui fazendo a minha maquiagem, é muito difícil, mas muito, gente, assim, tipo, muito difícil eu pegar um pó compacto pra finalizar minha maquiagem, a não ser que eu vá usar só o pó. É muito difícil, porque fora esses dois que eu mostrei pra vocês, todos os outros têm mais cobertura do que um pó solto. Então, realmente ele faz sujeira. A maioria das vezes que eu tô gravando vídeo de maquiagem aqui pra vocês, eu me sujo. No momento, agora eu tô de pó, minha calça toda é pó puro, entendeu? Muitas vezes quando eu realmente vou sair, agora no caso eu só maquei pra gravar, vou ficar em casa, estou arrumadinha aqui pra gravar. Mas se eu realmente for sair, geralmente eu me maquio pra sair sem tacar roupa oficial, gente. Eu coloco uma roupa mulambenta, porque eu já sei que eu vou sujar minha roupa de pó, já sei que eu vou fazer uma meleca aqui. E aí depois no final, quando eu já tô com a maquiagem pronta, aí que eu vou botar minha roupa oficial, entendeu? Pra não sujar minha roupa. Realmente ele faz essa sujeira toda. Mas isso não me incomoda. Tipo, eu ainda tenho mais pó solto do que pó compacto. E ainda assim, quando eu tô sentada aqui na minha penteadeira, ainda assim eu uso muito mais o pó solto, que eu ainda acho que eu consigo um melhor acabamento de maquiagem com ele, né, do que o pó compacto. Pra mim, a maioria dos meus pós compactos, eles servem mais pra bolsa mesmo, entendeu? Então eu acho que tanto um quanto o outro, eles conseguem ter um bom desempenho na maquiagem, né? Depende da marcação, depende do acabamento e da finalização que você quiser. Ambos você consegue um bom resultado. Se for pra carregar esse, quando eu tô na minha bancada, o solto, e o acabamento depende do que eu quero naquele dia. Gente, então todos esses que eu mostrei pra vocês, eu tenho porque eu gosto deles. E todos
esses que eu mostrei pra vocês, eu indico eles e mais um pouco, entendeu? Se vocês quiserem saber as cores dele, gente, que eu acabei não falando, acho que eu só falei o rosinha da Huda e o do One Size aqui também é rosinha, então... Mas eu tenho um vídeo onde eu mostrei todos os meus pós e falei o nome de cada cor minha como referência. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, vocês dão uma checada lá, tá bom? Me contem aqui nos comentários, gente, se vocês concordam comigo, discordam, o que vocês acham de tudo isso, o que vocês preferem, se que vocês são time Boca Rosa ou time Mari Maria. Eu não sou time nenhuma, eu só dei meu ponto de vista aqui, mas me conta o ponto de vista de vocês, vamos conversando por aqui, tá bom? Deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações e me sigam lá nas redes sociais que eu tô sempre lá conversando, batendo papinho com vocês. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo e também do canal das meninas pra vocês assistirem os vídeos delas. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!